Olá, guerreiras do home office, como vocês estão? Quem fala aqui é Daniela Sanches, sou psicopedagoga, sou mãe de um rapazinho lindo que fez 3 aninhos na semana passada e trabalhei, né, como vocês têm visto aí nos vídeos anteriores, um bom tempo em home office. Hoje eu já trabalho presencial, mas de vez em quando também tenho que trabalhar em home office, e por isso que eu tenho trazido para vocês várias sugestões, ideias, dicas que vocês podem estar utilizando aí no seu dia a dia para melhorar o home office de vocês, porque quem é mãe e cuida de crianças pequenas sabe a dificuldade que é trabalhar, né, e cuidar do filho ao mesmo tempo quando você não tem ajuda ou você tem pouca ajuda para fazer isso, e ainda tem, às vezes, tem que cuidar ainda da casa, dos afazeres domésticos, da comida, né, das refeições e tudo mais. Por isso que todos os vídeos que eu trago aqui no meu canal é justamente para ajudar você a melhorar seu dia a dia, tá bem? E hoje eu quero dar uma dica super importante que vai ajudar muito vocês que estão trabalhando em home office e fica perdido, não sabe o tempo direito que vocês estão trabalhando, porque a gente sabe que a gente, quando está trabalhando em casa, já tem aquela tentação de parar para fazer alguma coisa, às vezes, para atender ao esposo, às vezes quando ele chama, para resolver alguma coisa, alguma situação, ou é o filho que muitas vezes chama a gente tem que parar e dar atenção para ele, né? Parar para dar mamadeira ou mamar, se você dá de mamar, trocar a fralda, cuidar e assim vai. No vídeo anterior eu ensinei a rotina, como que a primeira rotina que eu fiz que deu certo pra mim. E da parte daquela ali eu consegui ir ajustando e ia melhorando à medida que meu filho foi crescendo, alterando algumas coisas. Se você não assistiu esse vídeo, assista, porque é muito bom, ele é muito interessante mesmo, pode te ajudar muito a organizar aí o seu dia a dia. E mesmo quando você tem uma rotina estabelecida, ou ainda se você ainda está tentando estabelecer essa rotina para você, mesmo assim a gente ainda pode ficar perdido na hora de colocar em prática, de trabalhar e realmente saber quanto tempo a gente trabalha mesmo, né, no home office. E isso não é uma coisa só nossa, a maioria das pessoas que estão trabalhando em home office, seja, né, quem tem filhos pequenos ou não, fica perdido nesse sentido. A gente acaba perdendo, né, o foco, a gente acaba não tem uma ideia de quanto tempo a gente trabalha, muitas vezes, por conta dessas interrupções que a gente tem no nosso dia a dia quando a gente está trabalhando em casa, e às vezes a gente fica perdido, a gente fica sem saber direito, meu Deus, será que eu trabalhei o tempo certo, ou eu estou trabalhando demais, estou tirando tempo ali que eu poderia estar com meu filho, porque eu estou trabalhando a mais, realmente eu não sei, por conta dessas interrupções que a gente tem durante o dia quando a gente está em home office. Uma pesquisa divulgada no site empresasenegocios.edu.br, realizada pela consultoria 4CO entre os dias 8 e 15 de abril, onde foram ouvidos 695 moradores do estado de São Paulo que aderiram ao home office durante a quarentena. Isso tanto homens quanto mulheres, tá, gente? Teve como resultado, na análise dos dados, que 59% dos entrevistados consideram que têm trabalhado muito mais horas diárias do que se estivessem trabalhando ali no presencial. E 57% avaliam a experiência como cansativa. Além disso, 52% das pessoas que estão trabalhando ali em home office que foram entrevistadas disseram que perderam a noção do tempo para descanso, noites, finais de semana, já não sabe, já às vezes entra à noite trabalhando, trabalha final de semana, etc., em virtude da experiência de trabalho remoto, no isolamento social. Gente, eu também passei por isso, foi uma fase assim bem difícil. Eu lembro assim que uma vez, e como eu perdi assim a noção do tempo, às vezes eu chegava, ficava até tarde assim da noite, e teve uma vez que meu esposo chegou e perguntou pra mim: meu amor, será que você não tá trabalhando demais? Toda hora que eu passo aqui você tá nesse computador, ou tá cuidando do Calé, ou tá nesse computador, e eu já nem sei quanto tempo que você tá trabalhando. Será que você não tá passando das horas que você deveria trabalhar por dia? E aí eu fiquei, meu Deus, realmente eu
Não, sinceramente, amor, eu não sei responder, eu falei pra ele. Porque eu fico perdida, eu tenho que parar o tempo todo, apesar de que eu tento aqui anotar alguma coisa no papel, a hora que eu comecei, a hora que eu parei, eu realmente não sei. E aí foi quando ele me deu uma sugestão, que é a dica que eu trouxe pra vocês hoje. Ele falou assim: meu amor, por que você não usa o cronômetro para você cronometrar o seu tempo de trabalho? Você sabe que você tem 6 horas, né, que você tem que cumprir diariamente. Então por que você não usa o cronômetro? E é isso, e é essa minha dica de hoje, gente. Usem o cronômetro. Ele pode ajudar muito, o cronômetro do seu celular. Ajudar muito para você saber quanto tempo realmente você está trabalhando. Sem que você trabalhe a mais ou a menos. Você vai trabalhar a quantidade de horas certas que você tem que trabalhar e ficar de cabeça descansada, leve, porque você sabe que você trabalhou o tempo certo. Você não está tirando e nem colocando a mais, não tá tirando tempo do seu filho, não tá tirando tempo que deveria estar tirando, né, do trabalho também. Usem o cronômetro. E é isso que eu vou ensinar pra vocês agora, como que eu faço, tá bom? Gente, então vocês vão fazer assim, vocês vão lá no aplicativo do celular de vocês, do relógio, e aí vocês vão aqui no cronômetro, tá bom? Olha, tem aqui o alarme, o relógio mundial, opa. Vocês vão aqui no cronômetro, tá bem? E aí, olha, quando vocês vão se sentar para trabalhar, ligar ali o computador para vocês poderem trabalhar, aí vocês vão em iniciar. E ali vocês vão trabalhar, o tempo que vocês estiverem trabalhando, o relógio está contando. Aí, quando vocês precisarem parar para fazer alguma coisa que vocês sabem que vai demandar tempo, né? Cuidar do seu filho, parar para fazer o almoço, fazer alguma coisa ali que realmente você sabe que vai demorar um tempinho para voltar a trabalhar. Então, você vem e para o seu relógio. E aí, quando você volta a trabalhar, você vem retomar. Não é em restaurar, tá, gente? Restaurar, ele zera o cronômetro de vocês. Vocês vêm aqui em retomar. E aí, vocês continuam e assim você vai fazendo. Sempre que precisar parar, realmente, né? Às vezes você precisa parar para você resolver alguma coisa ali no seu dia, na tua casa, né? Resolver algum problema, então você para. E aí você retoma sempre que voltar a trabalhar. E no final do dia, você vai saber quanto tempo você trabalhou. Direitinho, por exemplo, vai aparecer 5 horas, 6 horas, 7 horas, o tempo que você precisa trabalhar, eu não sei, aí na sua casa, quanto que você precisa, né? Aí, no dia seguinte, você vem restaurar, que aí sim ele vai zerar o seu cronômetro, e aí você pode começar um novo dia novamente, com iniciar e fazendo o mesmo processo. Isso vai ajudar muito, muito, muito você que está em home office e não tem certeza direitinho quanto tempo você está trabalhando. Tá bom, gente? Porque muitas vezes a gente tem muitas interrupções durante o nosso dia. E isso faz com que tire um peso do dos nossos ombros, da nossa cabeça, de preocupação. Se a gente trabalhou ou não, aquela quantidade certa, tá bom? É isso, gente. Espero que tenham gostado aí da dica. E aí, gente, o que vocês acharam dessa dica? Pra mim foi maravilhoso, me ajudou muito a organizar aqui minhas coisas aqui na minha casa, o meu tempo. Parei de ficar naquele sofrimento. Ai, meu Deus, será que eu tô trabalhando demais? Ai, meu Deus, será que eu tô trabalhando de menos, né? Será que... Ai, e assim não, assim eu consigo saber direitinho o meu tempo que eu tô trabalhando, se eu tô trabalhando direitinho. E outra coisa, vocês têm que usar o bom senso, não é que toda vez que vocês vão parar para fazer alguma coisa, vocês têm que dar pausa no seu cronômetro, gente. Não é assim. Se você vai fazer uma coisa que você já faria no seu trabalho, é assim que eu penso. Bom, se eu vou parar para fazer uma coisa que eu faria no meu trabalho, por exemplo, parar para beber uma água, parar para ir no banheiro, não é uma coisa que se eu tivesse no meu trabalho lá no presencial, eu não ia ter que fazer do mesmo jeito e estaria contando ali como horas trabalhadas também. Então se eu preciso ir no banheiro rapidinho, parar pra tomar uma água ou comer um lanche bem rapidinho, né, de 5 minutinhos, sei lá, no máximo 10 minutinhos, eu não paro o meu cronômetro, gente, eu deixo correndo porque é uma coisa que realmente eu faria se eu estivesse lá no meu trabalho. Se é algo rápido, dar uma água pro meu filho, fazer alguma coisa rapidinho ali, trocar um canal da televisão para ele, eu também não paro. É coisa que é muito rápido, não vai me demandar tempo.
Agora, se eu sei que é uma coisa que já vai demorar mais, que eu vou ter que, né, parar, por exemplo, para brincar com meu filho, para acalmar ele, fazer alguma coisa assim, porque ele tá chorando muito, que ele tá pedindo muito minha atenção. E aí, às vezes é melhor a gente parar um pouquinho e falar: não, filho, ó, eu vou parar aqui um pouquinho, vou brincar um pouco com você, uns 10, 15 minutinhos, depois a mamãe volta a trabalhar, tá bem? Então, ali, naquele momento, eu realmente paro, pauso, né, o meu cronômetro, como eu ensinei pra vocês, e depois eu retomo quando eu preciso trabalhar. Gente, isso é maravilhoso, esse método, ele me ajudou muito, deu muito certo pra mim. Desse jeito eu não ficava mais tão perdida. Isso me ajudou, olha, a ter um controle maior do meu tempo. Eu continuei comparando a minha produtividade com a dos meus colegas, né, que tem como a gente ver pelos sistemas que a gente usa. E eu comecei a ver que eu estava acompanhando ali, a produtividade deles. Isso daí me ajudou muito a melhorar a minha produtividade, me deixar mais tranquila também, porque eu sabia que eu estava fazendo, né, o que eu realmente precisava fazer. Dessa forma, né, toda a equipe poderia continuar trabalhando ali na mesma sintonia. Eu deixei de ter aquela sensação ruim, da dúvida de que talvez eu estivesse tirando tempo do meu filho, trabalhando além do que eu deveria, né, tempo para minha família, tempo para meu filho. E isso daí realmente me ajudou muito. Essa ferramenta, gente, de usar o cronômetro, ela lembra muito um outro método chamado método Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar, que é justamente para pessoas que trabalham em home office. Só que ela é um pouquinho diferente do método Pomodoro, que ele também usa um cronômetro. Olha como funciona aqui o método Pomodoro. A diferença é que sempre que necessário, né, no meu caso, eu uso o cronômetro só para me saber realmente quanto tempo eu estou trabalhando, para dar as horas certinhas, as 6 horas certinhas de trabalho. Já no método Pomodoro, ele utiliza intervalos pré-definidos. Ele divide o tempo que a pessoa precisa trabalhar em 4 turnos de 25 minutos. Então, a cada 25 minutos, a pessoa para e 5 minutinhos para fazer uma pausa, chamada uma pausa programada, e depois ela retorna a trabalhar mais 25 minutos. Então ela faz isso 4 vezes, são 4 turnos. Isso, gente, no método Pomodoro. Não é esse que eu ensinei agora pra vocês, tá bom? Que é o meu método que meu esposo, né, me ajudou a criar aí pra melhorar o meu home office. Não tem nem nome desse que eu inventei aí junto com meu esposo. Mas no método Pomodoro é assim. Então, depois que a pessoa trabalha 4 turnos, com pausas de 30, depois de 4 turnos, né, com pausas de 5 minutos, aí no quarto ela vai fazer uma pausa de 30 minutos, uma pausa um pouquinho maior, e depois reinicia o ciclo novamente. Esse é um método Pomodoro. Então é muito parecido, mas o que eu sugiro aqui pra você que tá em home office com criança pequena, não é esse método, tá bom? Porque realmente não tem como a gente trabalhar 25 minutos e parar 5, e depois mais 25, parar 5, porque como eu mostrei na minha rotina pra vocês, é diferente. A gente tem que fazer uma outra rotina de maneira que a gente consiga fazer tudo que a gente precisa fazer no nosso dia, e aí realmente dá certo. Esse método que eu falei pra vocês, ainda não coloquei nem nome nele, é mais realmente pra vocês saberem direitinho quanto tempo vocês estão trabalhando, e usando o bom senso de vocês vão ver que vai dar tudo certo. E enquanto vocês não organizam a rotina de vocês, já vai estar ajudando também, porque você vai saber direitinho quanto tempo você está trabalhando. Quero deixar hoje pra vocês uma dica de um livro muito bom também, que é esse daqui, ó. Até que enfim, mais tempo. Esse livro aqui, tá vendo? Ele é maravilhoso também. Ele é de Mark Foster. Eu gosto muito de livros, só que eu tenho um problema, né? Não sei se é por conta da minha personalidade, que eu sou, como é que fala? Sanguínea. Muitas vezes eu começo a ler vários livros e não termino. Esse daqui faltou pouco ainda pra me terminar e eu não terminei. Já comecei outros e não terminei esse. Mas assim, ele é ótimo, gente. Quem quiser ler, ele é muito bom. Aí eu quero ler aqui um pedacinho, um trechinho dele aqui pra vocês, que fala assim. Deixa eu só abrir aqui a página. Na verdade, são duas partes que eu queria ler aqui pra vocês. Então tá, aqui na página 20, no resumo desse capítulo, tem uma frase muito interessante que diz assim, ó: tudo muda o tempo todo, quer você goste, quer não. Cabe a nós escolhermos se vamos ou não
nos envolver na mudança. Tá vendo só? Então, mesmo que a gente queira ou não, as coisas estão mudando. Então a gente tem que se adaptar, tem que criar aí nossos métodos, nossas maneiras de estar lidando com aquilo, né, com essas adversidades que a vida nos apresenta, e fazer o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem disponível para nós. E continua aqui na página 30, eu vou falar aqui um trechinho para vocês também desse livro, que diz assim: o potencial de resistência da vida pessoal é enorme. Assim, somos tentados a usar o trabalho como meio de fugirmos dos problemas pessoais, os quais deixamos de lado até que surja uma crise que afeta também a vida profissional. Mas talvez o resultado mais lamentável da má administração do tempo seja o desperdício da própria vida. Aqueles que devem ser os nossos melhores e mais produtivos anos passam rapidamente. De repente, percebemos que realizamos muito pouco do que desejaríamos ou do que nos considerávamos capazes. Se não encontrarmos um modo de recomeçar, estaremos impedidos de melhorar e de realizar todo o nosso potencial. Gente, o que eu falei no vídeo anterior, o dia de ser feliz é hoje. Olha, essa questão de resistência da vida pessoal é enorme. Então, muitas vezes a gente pode estar utilizando aí o nosso home office como como é que eu posso dizer, uma desculpa, né, pra gente estar brigando com o marido, brigando com filhos. Eu não tenho tempo para cuidar dessa casa, eu não tenho tempo para cuidar, né, para ficar com você, meu filho, de estar brincando, eu não tenho tempo para isso, mamãe tem que trabalhar, mamãe tem que cuidar da casa, mamãe tem que fazer isso, fazer aquilo. Gente, mas olha o que esse texto falou, né? É o desperdício da própria vida, os melhores e mais produtivos anos passam rapidamente. Então, o melhor do que você pode ter do seu filho hoje é a infância dele, fazer parte dele, para que lá no futuro, quando ele estiver adulto, ele estiver grande, aí você possa dizer assim: ah, meu filho, por que meu filho não vem me visitar? Por que meu filho não lembra da mãe, não vem aqui me ver? Mas, gente, o que você fez agora que você tem tempo? Aliás, você pode até dizer que não tem tempo, mas o que eu digo assim, que você tem aí o seu filhinho pequenininho do seu lado e você não tira o tempo para ele, para você brincar, para você estar juntinho dele, porque você tem tanta coisa para fazer. Gente, a vida é assim. Sempre a gente vai ter 1000 coisas para fazer. Aí é questão de prioridade. A gente tem que cuidar do nosso filho, é prioridade. A gente tem que trabalhar, é prioridade. Casa também é prioridade. Tem como a gente fazer tudo isso? Sim, se a gente conseguir se organizar, ter uma rotina direitinho, não procrastinar e não fugir da nossa responsabilidade, procurar maneiras de fazer com que tudo se encaixe ali no nosso dia e a gente chega no final do dia feliz porque a gente conseguiu dar conta de tudo e realmente a gente está aproveitando ainda nosso pequeno ali do nosso lado, nossa filha ou filho. E isso sim, através do nosso exemplo, a gente mostrando para eles que eles são importantes na nossa vida, aí sim, gente, vocês vão ver que quando eles crescerem, ele vai ter o maior prazer de estar com você no final de semana, almoçando dia de domingo, indo te buscar para passear, fazer coisas juntos com você, porque ele aprendeu desde criança que a gente tem que dar valor, primeiramente, às pessoas, né? E depois ao nosso trabalho, depois as nossas coisas, que elas têm valor sim, mas primeiramente as pessoas, gente. Então, se você saber se organizar, você usar um cronômetro, você fazer isso direitinho, você vai saber quanto tempo você vai estar trabalhando e você não vai tirar o tempo que é para sua família. Você não vai ficar usando isso mais de desculpa para você não estar mais junto com sua família, para você não ler a Bíblia, para você não estudar a Bíblia também, para você não passar tempo com Deus, porque você vive dizendo que não tem tempo. Você pode ter tempo sim, desde que você se organize, desde que você use, não se perca aí nos seus afazeres. Deu aquele horário, gente, bom, deu aqui, olha, 6 horas que eu já trabalhei direitinho, para, encerra por ali, continua amanhã, não vai morrer, o mundo vai acabar porque você tem um monte de coisa para fazer. Então, gente, a gente tem que realmente saber administrar o nosso tempo para que a gente consiga realmente ter tempo para o nosso filho, a gente consiga ter tempo para o nosso
cônjuge, né, também. Quantos relacionamentos não estão sendo, né, destruídos por conta disso? O meu mesmo estava entrando numa crise porque eu vivia estressado, não tinha tempo pro meu marido também. Eu não tinha tempo mal pro meu filho, quanto mais pro meu marido, porque eu vivia trabalhando, cuidando de casa e fazendo só o básico ali de cuidar do meu filho, mas a atenção, o carinho, né, de parar para brincar, isso eu dizia que não tinha tempo, porque eu tava fazendo outras coisas e não tinha tempo para ele. Então, vamos aprender a administrar o nosso tempo e assim a gente vai ser bem mais feliz, e é isso que eu quero que vocês sejam felizes com o que vocês têm hoje. Aproveitem o melhor do seu filho hoje, aproveita o melhor da sua vida também hoje, que você é jovem, que você tem aí toda a vida para você viver, né? Que você realmente aproveite os seus melhores anos ao lado das pessoas que você ama, trabalhando sim, mas com responsabilidade e dando tempo, né, certo para todas as coisas, tá bem? Que é isso que a gente deve fazer. Um grande beijo, fiquem com Deus. E é essa a minha dica de hoje, tá bom? Usem aí o cronômetro, que vocês vão ver como vai melhorar o home office de vocês. Fiquem com Deus. Se gostou, dá um like, deixa aí um comentário se você puder. Se inscreva no canal, compartilhe, que eu tenho certeza que essa dica ela pode ajudar muita gente realmente que está em home office, perdido aí nesse home office. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!